O nosso protagonista, chamado Yonsong, era apenas um caçador normal de rank C+. Entretanto, sua vida muda completamente quando um dia uma constelação oferece um contrato para ele. Apesar das condições muito ruins do contrato, ele aceita, pois queria ficar mais forte. Assim, ele é mandado para um lugar chamado Abismo para treinar e se tornar servo dessa constelação. Entretanto, ele acaba sendo pego em uma tempestade de mana, sendo jogado para um lugar desconhecido do abismo. Acreditando ser tudo apenas um treinamento preparado pela constelação, ele começa a se aventurar pelo abismo. Esta é a parte 6. Caso ainda não tenha visto as outras partes, deixarei uma playlist abaixo para vocês. Agora, continuaremos de onde paramos. Um grupo de caçadores estavam presos há vários dias dentro de algumas ruínas devido a vários monstros que o cercaram. Com o passar do tempo, nosso protagonista os encontra e pergunta se algum deles é de um lugar chamado Terra. Richard mal consegue responder devido à situação inacreditável. Os outros ficam bastante felizes, dizendo que o time de resgate finalmente chegou. No entanto, Ganeia avisa a todos para se prepararem para a batalha. Um dos membros pergunta o que ele estava fazendo. Ganeia responde para usarem seus cérebros, explicando que só mais uma pessoa pode entrar na masmorra, com isso como eles vieram com 2 pessoas. Yeonseong se desculpa pelo mal-entendido, dizendo que não entrou pela porta da masmorra. Ganeia pergunta então como ele entrou, e Yeonseong responde que caíram do abismo. Um desaparecimento no abismo, um acidente que não é incomum desde que os portais apareceram. Várias pessoas desapareceram após serem sugadas por um portal ou uma masmorra. A maioria delas nunca voltou, mas algumas tiveram muita sorte e conseguiram retornar. Ganeia questiona como podem confiar nele, dizendo que ele pode ser uma ilusão mágica ou um monstro, ao invés de ter desaparecido do abismo. Yeonseong responde que não importa se confiam nele e pergunta se podem fazer alguma coisa mesmo que não confiem. Seus oponentes são 2 homens saudáveis com habilidades desconhecidas que realmente podem ter vindo do abismo. Por outro lado, eles estavam quebrados e passaram fome por quase um mês, sendo caçadores com classificação inferior ao rank B. Com isso, mesmo que não acreditem neles, não há nada que o grupo de caçadores possa fazer, e Yeonseong diz que duvidar das pessoas que vieram ajudar machuca seus sentimentos. De qualquer forma, ele questiona se eles vieram da Terra, e um dos caçadores confirma. Yeonseong não conseguia acreditar que finalmente conseguiu, e Ganeia percebe pela reação dele que esse cara realmente deve ter desaparecido no abismo. Logo em seguida, Richard pergunta sobre os ghouls que estavam do lado de fora, e é quando Yeonseong revela que os eliminou todos, dizendo que seu amigo é um mago incrível. Os caçadores ficam todos bastante surpresos. Neste momento, Yeonseong se lembrou do plano de chegada na Terra que ele tinha feito com os amigos, onde deveria aumentar silenciosamente seu número de adoradores, sem atrair a atenção das outras constelações da Terra. Ganeia pergunta sobre o cara que estava com Yeonseong, se ele também desapareceu no abismo. Yeonseong confirma, dizendo que a história dele é ainda mais triste, pois ele perdeu as memórias. Assim, Ganeia questiona se Yeonseong é um mago também, já que não teria como ele ter derrotado aquele grupo de ghouls sozinho. Yeonseong revela que é um usuário de artes marciais, deixando todos sem acreditar. Yeonseong questiona por que eles estão olhando desse jeito, e Ganeia diz que faz muito tempo que não vê um usuário de artes marciais. Yeonseong comenta que as coisas não eram ruins assim quando ele saiu da Terra e pergunta que ano é agora. Ganeia responde que é 2039 e pergunta há quanto tempo ele estava vagando por aí. Yeonseong diz que são 30 anos. Um dos caçadores pergunta qual era o recorde mundial até agora e o outro diz que é 29 anos e o cara está em um hospital psiquiátrico agora. Em seguida, Yeonseong pega uma pedra e corta em pedaços, deixando os caçadores surpresos. Yeonseong questiona se é a primeira vez deles vendo isso também e fala que parece que não há mesmo usuário de artes marciais por aí. Após isso, ele prepara comida para todos, uma carne estranha que um retornado do abismo pegou. No começo, os caçadores estavam hesitando em comê-la, mas os sucos e óleos pingando e o aroma profundo faziam dela uma refeição da realeza para aqueles caçadores famintos. Yeonseong comenta com Odaigon que o clima estava meio estranho, pois eles estavam muito quietos e questiona se descobriram que deram a pior carne que tinham. Odaigon fala que deveria ter jogado essa carne fora antes, dizendo que uma carne assim que nem ao menos tem poder mágico é só desperdício de espaço, sendo de nível baixo. Mas o que eles não perceberam é que os caçadores estavam achando tudo isso uma delícia. Ganeia pensa que essa carne não é normal, pois seu poder mágico estava se regenerando. Normalmente ele sofreria de exaustão de mana só de usar algumas flechas flamejantes, mas agora ele sentia que poderia disparar mais de 10 delas. Ele não conseguia acreditar que esses caras ofereceram uma carne tão preciosa apenas para ajudá-los.
Yeon Seong comenta que os caçadores pareciam famintos, então achou que fossem comer qualquer coisa. O Daegon diz que já falou antes, mas é melhor só jogar essa carne sem qualidade fora. Yeon Seong diz que vai começar a organizá-los melhor agora. Pouco tempo depois, Yeon Seong comenta que nessa masmorra todos os Guis são apenas um monstro, assim como o boss, e é preciso matar todos eles para concluí-la. Richard questiona como ele sabe disso, e Yeon Seong responde que viu muitas coisas no abismo. Os caçadores pedem desculpas a Richard, dizendo que antes foi apenas um mal-entendido. Richard, irritado, manda eles calarem a boca e saírem se não quiserem morrer. Yeon Seong comenta que o clima ficou super tenso. O Daegon questiona o que ele acha que aconteceu. Yeon Seong responde que acredita que eles brigaram enquanto estavam presos e parece que tentaram matar uns aos outros. O Daegon fala que brigar durante uma emergência é algo inimaginável para os goblins de Epis e diz que os humanos são patéticos. Yeon Seong lembra ao Daegon que ele também é humano e o Daegon se desculpa dizendo que não estava tentando zombar do mestre. Após isso, os caçadores de Rank C que se tornaram inimigos de Richard tentam procurar por um novo chefe, fazendo amizade com o Daegon. Eles estavam procurando por um ser forte capaz de liderá-los em masmorra de T alto para conquistarem recompensas melhores. O Daegon pensa que seu mestre lhe disse para ficar quieto, então não vai fazer nada, mas pode ver claramente através de suas intenções que estava realmente enojado. Yeon Seong pergunta o que eles estavam fazendo, e Ganea fala que é difícil encontrar um caçador habilidoso que possa liderá-los em masmorra de T alto. Yeon Seong diz que está ciente disso também, mas questiona por que estão tratando o Daegon de forma tão respeitosa. Ganea responde que primeiro de tudo ele salvou a vida deles e também tem muito mais experiência do que eles, já que sobreviveu por aí durante 30 anos. Yeon Seong comenta que o que o deixa curioso é quanto ao motivo de só estarem fazendo isso com o Daegon, dizendo que o Daegon é bom com magia, mas por que não estão vindo falar com ele? Ganea responde que isso é porque ele é um usuário de artes marciais. Yeon Seong fala que existem usuários de artes marciais de Rank A como Shaoan e questiona por que estão com a cara tão mal. Em 2009, quando Yeon Seong partiu para o abismo, apesar de serem considerados menos eficientes do que os caçadores mágicos, aqueles que escolhiam artes marciais por conta própria como Yeon Seong não eram comuns. A China, especialmente, era comum lá para usuários de artes marciais. Agora poderia ser difícil, mas se mais pessoas começassem a treinar e pesquisar, chegaria um momento em que artes marciais seriam superiores. Não existia ainda uma lenda viva que chegou ao Rank S através das artes marciais, mas esse estilo de luta tinha um futuro claro. Entretanto, uma notícia grave é revelada, onde é descoberto que o rank do caçador Xianwao é falso, sendo rebaixado. Foi provado que ele falsificou seu rank. Em 2011, em certos países como a China e a Rússia, casos de rank falsos de caçadores surgiram, subornando os juízes e bagunçando os equipamentos de testes. Eles transformaram caçadores de rank C em rank B e caçadores de rank B em rank A. Com isso, o caçador de rank A que representava a China, seu rank verdadeiro era por volta do rank B. Yeon Seong não conseguia acreditar em tudo isso, onde até mesmo tinha comprado uma foto pôster dele, mas tudo isso era uma farsa. Ganea fala que as artes marciais tomaram um golpe pesado depois que a verdade foi revelada, e todos pensaram que o rank B fosse o limite e desistiram. Então, o motivo pelo qual quase ninguém aprende artes marciais é que elas morreram depois daquele incidente. Ninguém quer aprender e não há ninguém para ensinar. Yeon Seong questiona se tem outra coisa acontecendo na Terra e Ganea pergunta o que ele queria dizer. Yeon Seong pergunta se talvez uma nova constelação tenha surgido do nada. Ganea pergunta se ele estava falando do que aconteceu em 2011, dizendo que aquilo foi um caos, e questiona como Yeon Seong sabia, pois aconteceu após ele ter sumido. Yeon Seong se questiona que enquanto estava vagando pelo abismo, a profecia da deusa já aconteceu. Ele se pergunta se chegou tarde demais, a queda do ano que ficou marcado com o ranking falso dos caçadores. Alguma coisa estava diferente naquele dia. Era diferente das entradas das masmorras de antes, e os monstros que apareceram pareciam ser estúpidos, um exército que tinha um objetivo e se movia de acordo com o plano e seguindo as ordens. Esse exército tinha um objetivo claro, tomar toda a Terra e dar sua constelação, as almas das áreas conquistadas, e Yeon Seong questiona o que aconteceu com a Terra, perguntando se ela foi tomada por constelações malignas. Ganea pede para ele se acalmar, questionando como estariam neste lugar se isso tivesse acontecido, onde eles conseguiram para isso. Houve muitos sacrifícios, mas eles conseguiram. Os governos mobilizaram todos seus caçadores e pararam a invasão dos demônios. Neste momento, Yeon Seong se questiona se não tem mais nada para fazer, onde porque estava vagando pelo abismo, se perguntando se a deusa traduziu tudo errado ou a visão estava errada desde o começo.
Em seguida, a constelação dos sonhos estava dizendo que algo está errado, dizendo que não foi apenas uma pequena luta, eles foram invadidos, questionando se os mortais seriam capazes de detê-los, mesmo se combinassem seus poderes, onde isso não se trata apenas de ser forte ou fraco. Constelações e mortais são entidades completamente diferentes, não importa quantos caçadores existam, não seriam nada além de insetos para as constelações. Yeon Seong também concorda, dizendo que isso é um pouco estranho. Assim, Yeon Seong pergunta como eles conseguiram se defender. Ganea responde que estão mais perto de uma trégua. Eles não estavam confiantes de que poderiam conquistar mais terras e era muito caro para eles recuperarem a terra. Mesmo estando preocupados se a trégua vai durar, por enquanto estava funcionando, e é graças às outras constelações da Terra que prometeram protegê-los. A constelação dos sonhos fala que entendeu, onde se forem outras constelações, então fazia sentido. Mesmo que as constelações invadam, elas dão poder a um avatar e enviam em seu lugar. Uma constelação que luta como Yeon Seong é estranha, já que as outras constelações lutarão contra si mesmas também. Yeon Seong comenta que então o motivo pelo qual uma trégua pode ser mantida é esse. O equilíbrio estava um pouco desbalanceado devido ao ataque de novas constelações, mas no final voltou a ser como era quando o abismo foi introduzido pela primeira vez, uma situação em que tentam evitar uma guerra total. Eles querem ter todas as almas para eles, mas não querem lutar contra eles próprios ou perder um servo importante, então fizeram uma trégua. Yeon Seong comenta que vagou pelo abismo para impedir que as constelações malignas atacassem, mas no final chegou tarde demais. O gato fala que isso não é verdade. A constelação dos sonhos confirma, dizendo que a situação na Terra ainda não acabou, embora ele esteja algumas décadas atrasado. Uma trégua não dura para sempre, e existem muitas constelações no abismo que irão para a Terra. O gato avisa para tomar cuidado com as constelações que se aproximam, ele quer dizer que elas não estão interessadas na trégua. Yeon Seong pensa que isso significa que se a situação ficar ruim, a Terra pode se tornar o centro da batalha entre incontáveis constelações. Após Dagon eliminar Ungu, os caçadores o elogiam bastante, dizendo que ele é muito poderoso. Dagon comenta que era apenas uma magia de primeiro círculo. O caçador fala que nunca viu alguém que seja tão bom em usar magia de primeiro círculo. Dagon pensa que isso é bastante irritante. Os caçadores comentam que esse cara pode se juntar a eles, pois ele perdeu as memórias. Com isso, era só fazer de tudo para afastá-lo de Yeon Seong, onde se tomarem seu lugar não precisaram mais obedecer àquele Richard. Yeon Seong se pergunta se Dagon ficará bem, onde parece que ele não vai aguentar muito mais. Yeon Seong percebe que Richard estava bastante irritado também e questiona se ele quer lutar, mas ele responde que não é isso. Yeon Seong pensa que ele estava tentando dizer que não se importa com eles brigando e se pergunta se ele ficou assustado e se sua moral estava distorcida por permanecer tanto tempo no abismo. A garota fala para ele tomar cuidado, pois parece que se manter discreto não é o suficiente enquanto estiver na Terra. Onde, sobre a previsão de que as constelações podem lutar na Terra se o avatar invencível do treinamento não consegue se esconder, Yeon Seong pode se tornar o gatilho, e Yeon Seong fala que vai tomar cuidado. Em seguida, ele fala que gostaria de saber como alguém do abismo é tratado. Ganea diz que primeiro eles verificam seu corpo e perguntam como ele sobreviveu, e eles verificam se fez um contrato com a constelação maligna. Ganea revela que depois que as constelações malignas invadiram a Terra, fazer contrato com essas constelações tornou-se algo ilegal na maioria dos países. O gato rapidamente diz que eles não são constelações malignas. Ganea fala que de qualquer forma ouviu dizer que a investigação não é muito complicada e questiona de qual país Yeon Seong veio. Ele revela que é coreano. Ganea diz que então provavelmente lhe permitirão a reabilitação, onde a reabilitação pode ser uma boa para seu amigo que perdeu as memórias. Yeon Seong fala para Dagon que já tem informações suficientes sobre a situação na Terra. Dagon confirma. Yeon Seong diz que além disso estava curioso sobre as habilidades desses caçadores e questiona se tem alguma maneira de verificar. Dagon responde que tem um feitiço chamado Verificação de Nível, que revela o nível médio e as habilidades de alguém. O gato se irrita e pergunta por que está dizendo para Dagon fazer isso, e Yeon Seong fala que é porque não pode usar magia. O gato fica surpreso e diz que ele está errado. Ele diz que como ele é uma constelação, pode verificar isso sozinho. Yeon Seong questiona se estava dizendo para usar o poder existencial, onde isso poderia chamar a atenção das constelações próximas. O gato diz que não precisa usar o poder existencial, onde uma constelação pode fazer isso facilmente. Assim, Yeon Seong decide testar e ativa o olho da constelação, e para sua surpresa, ao analisar Richard, aparece um painel com as estatísticas dele. O gato fala que possui uma habilidade que permite estudar o oponente e isso vai ajudar se ele se acostumar com isso.
Yeon Seong fala que vai praticar essa habilidade. Após eliminar mais alguns gols, o sistema informa que a dungeon foi concluída. Os caçadores ficam bastante animados e Yeon Seong fala que finalmente estava voltando para a Terra. Em outro lugar, no deserto de Mojave, Nevada, estava a entrada selada do espelho demoníaco das ilusões. Um cara comenta que estava tendo um problema com a entrada da masmorra, assim fala para se certificarem de que os repórteres não ultrapassem a linha. Todos ficam surpresos, questionando se eles realmente conseguiram concluir a dungeon, e em seguida Yeon Seong consegue retornar para a Terra. Após esses eventos, um superior revela que a dungeon que o time de caçadores limpou no deserto de Mojave teve como resultado final classificado como Rank C. Richard fala que isso é impossível, dizendo que tinha milhares de ghouls lá. O superior diz que é por isso que os resultados são esses, explicando que mesmo que tenham recebido a ajuda de um mago competente, monstros de classificação F são bem fracos. A classificação de uma masmorra é determinada pela força do boss e, considerando os números no teste, é por isso que está classificada como C em vez de F. Mesmo assim, de qualquer forma, ele os parabeniza por voltar em segurança. Como a Terra não sabia sobre o Rei dos Ghouls, Tarun, eles não sabiam que havia conseguido passar com segurança por uma possível masmorra de nível A. Yeon Seong estava se perguntando por que havia tantos fotógrafos, mas parece que o amigo deles é uma celebridade. Daegon questiona se aquele Richard faz parte da realeza, dizendo que ele não mostra nenhum indício disso. Yeon Seong diz que não tem como ele ser um rei de verdade. Yeon Seong comenta que embora não seja bom em inglês, por algum motivo conseguia entender. O gato diz que é por causa do olho da constelação, que pode ver através de uma existência humilde, falando que seria estranho para uma constelação não ser capaz de entender a linguagem de um mortal. Em seguida, uma mulher fala que os resultados dos exames saíram, dizendo que Yeon Seong está realmente saudável e também nunca tinha visto um corpo tão perfeito, era como se Deus tivesse dado pessoalmente a ele. Yeon Seong diz que a única coisa que tinha para fazer no abismo era malhar. Ela também diz que ele estava mentalmente estável, onde teve muita sorte, falando que 30 anos vai ser difícil se reabilitar e se quiser mudar para outro país, eles vão ajudar. Yeon Seong pensa que ela age como se não quisesse que ele ficasse. Por outro lado, bem ao seu lado, o tratamento para usuários de magia de alto escalão recebe bastante atenção, bem diferente dos usuários de artes marciais. Daegon fala que já ouviu a mesma coisa várias vezes e a resposta que pode dar sempre será a mesma, ele sempre vai seguir o Sr. Yeon Seong. Um dos caras pergunta o que aconteceu no abismo para Daegon ser tão leal a ele, e Yeon Seong fala que não sabe, dizendo que Daegon perdeu as memórias quando o conheceu. Os caras comentam que talvez seja porque ele foi a primeira pessoa que Daegon conheceu depois de perder as memórias. Com isso, pergunta se Yeon Seong já considerou mudar de país, dizendo que se houver algo que ele precise, o governo vai ajudá-lo. Essa era uma atitude muito diferente de antes. Yeon Seong questiona se pode pensar sobre isso depois de receber um green card. Após isso, Yeon Seong questiona o que eles estão fazendo ali parados. Daegon diz que eles estão conversando entre si usando um simples artefato de telepatia, onde pode facilmente ouvi-los usando sua magia. Com isso, questiona se deve mostrar o que estavam dizendo, e Yeon Seong confirma. Assim, Yeon Seong escuta o que eles estavam conversando, onde um deles questiona se Yeon Seong vai ficar depois de receber um green card, onde ele está dizendo que não agora, mas vai aprender que a América é realmente a melhor. Outro fala que ainda estava preocupado, dizendo que aquele usuário de magia chamado Daegon tem certeza de que as outras nações tentarão recrutá-lo. Assim, diz para colocarem espiões perto dele para que os outros não possam se aproximar, e também deve tentar persuadi-lo constantemente. Daegon fala que eles disseram que vão espioná-los, e Yeon Seong fala que apenas Daegon será espionado. Ele pergunta se pode se livrar dos espiões, mas Yeon Seong fala para não complicar as coisas. Após isso, existem mais processos pelos quais um retornado deve passar para receber um green card de um caçador. Após o teste terminar, uma mulher pede para ele responder um formulário que leva cerca de 30 minutos. Ela também diz que ele deve ter cuidado para que os eletrodos não caiam durante o preenchimento do teste. Com isso, ele começa a responder a questão 1, que seria se ele já fez um contrato com uma constelação chamada o Guerreiro da Loucura e do Sangue. A segunda questão seria para fazer um parágrafo que zombe do Guerreiro da Loucura e do Sangue. Pode parecer infantil, mas provavelmente é a maneira mais eficaz. Um servo que fez um contrato com uma constelação nunca pode zombar de seu mestre. Essa é a melhor maneira de determinar se alguém fez um contrato com a constelação do mal. Após isso, deveria fazer um teste para ver quanto de mana ele possuía. Ao colocar sua mão sobre o cristal, uma forte luz é emitida e em seguida o cristal é destruído.
Yeon Seong pensa que para se mover com mais liberdade na Terra, provavelmente é melhor conseguir um rank mais alto do que 30 anos atrás. Com isso, acredita que está no rank A. O cristal usado para medir a mana tem muito mais mana do que caçadores medianos. Se um caçador injetar mana nele, a cor da bola muda e é calculado quanto de mana ele tem. A constelação dos sonhos questiona por que ele não escondeu seu poder ou se foi um engano, já que ele tem lutado contra inimigos fortes no abismo. Yeon Seong diz que não estava acostumado a se conter, mas há um motivo para ele usar todo o seu poder. Ela pergunta se ele se mostrou de propósito. Yeon Seong diz que não pode deixá-los descobrir do nada, onde a Terra é diferente do abismo, então existem regras. Ele pode procurar adversários fortes no abismo, mas não pode fazer isso livremente na Terra, onde a chance de se classificar para um caçador de rank A é concedida apenas para um caçador de rank B, não para um caçador de rank C. E se ele quiser se tornar um rank de herói como planeja, tem que aumentar seu rank de caçador quando tiver chance. Em seguida, o cara fala que terminaram o teste e dizendo que Yeon Seong pode ir e esperar em seu quarto enquanto preparam os resultados. Yeon Seong acredita que isso deve colocá-lo pelo menos no rank B. Odaigo comenta que os humanos têm forma de medição bastante primitivas. Pouco tempo depois, é revelado que Odaigon ficou no rank B e Yeon Seong comenta que parece que ele se conteve muito bem. Em seguida, Yeon Seong decide verificar o dele, entretanto, ele acaba descobrindo que ficou apenas no rank C+. E assim, chegamos ao final deste vídeo. Como sempre, espero que tenham curtido. Não se esqueça de deixar o seu like e se ainda não é inscrito, não custa nada se inscrever. Isso me motiva bastante a trazer novos vídeos o mais rápido possível. Se chegou até aqui, só tenho a agradecer. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!